Aprendendo com as mulheres da Bíblia. Dorcas. O Espírito de Deus usa nossas habilidades para nos orientar. Jope era um dos portos em operação mais antigos do mundo. Foi neste porto que Jonas, no Antigo Testamento, embarcou num navio cargueiro que o levaria para tão longe quanto possível da palavra de Deus. Contudo, nos tempos do Novo Testamento, o porto de Jope servia principalmente aos muitos pescadores da cidade. E pelo fato de o mar Mediterrâneo ser de difícil navegação, para aqueles que dele viviam, Jope perdia muitos desses pescadores, deixando para trás viúvas e órfãos. É em Jope que encontramos uma mulher conhecida por dois nomes, Tabita e Dorcas. O primeiro era seu nome em aramaico, porque essa era a língua falada em Israel. Mas Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, a chamava por seu nome grego, Dorcas. Ambos os nomes significavam a mesma coisa, gazela, um antílope de olhar meigo. Hoje, esse nome duplo seria semelhante a se referir a Pedro como Peter, quando falando a um anglo-saxão. Lucas a apresenta como discípula. Atos 9:36. A palavra discípula não captura a riqueza da palavra grega usada por Lucas para descrevê-la. Ele a identificou como matetria, uma ávida aprendiz. Dorcas foi além de assentir intelectualmente a mensagem cristã. Ela aprendia tudo o que podia sobre a vida e os ensinos de Jesus e colocava esse aprendizado em prática constantemente. Dorcas usava sua habilidade como costureira para vestir os necessitados. Quando ela inesperadamente morreu, vemos que o cenário estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam a Pedro os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Essa mulher agia, ela se preocupava com as necessidades práticas daqueles que eram pobres demais para se autossuprir. Ela segurava uma agulha de costura em sua mão e em seu coração uma profunda preocupação e compaixão pelos pobres e pelas viúvas em Jope. Usando suas habilidades e sua compaixão, o Espírito de Deus a guiou diretamente a uma oportunidade para tratar de um problema sério em sua comunidade. No entanto, voltamos à sua morte inoportuna. Lucas relata essa cena dramática em Atos 9, versículo 37 a 43. E observa o resultado. Dorcas não apenas foi restaurada à vida, mas a notícia desse milagre se espalhou por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. É claro que nesse texto que o compromisso de Dorcas com as necessidades das viúvas não era um hobby de meio expediente. Ela sabia que fornecer vestimentas para os necessitados lhe permitia cumprir o ensino de Jesus. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus 25, versículo 40. Dorcas, discípula que praticava tudo o que aprendera de Jesus, era uma matetria genuína, uma ávida e entusiastas. Pelo fato de o texto nunca mencionar um marido, alguns especulam que Dorcas fosse viúva, mas não podemos confirmar isso. Outros especulam que ela teria sido pobre, mas isso é improvável. Ela possuía uma casa com cenáculo, algo que somente uma pessoa rica poderia arcar. Se fosse pobre, seria pouco provável que ela tivesse os meios para obter os tecidos com os quais confeccionavam as roupas. É possível que o lar de Dorcas tenha sido um lugar de reunião para a igreja local, embora isso não seja dito em Atos. O texto nos diz que ela era muito bondosa para os necessitados, talvez até dando-lhes mais do que só roupas confeccionadas. Com seu coração amável e seus ouvidos atentos, ela com certeza deu-lhes a dignidade e o respeito que outras pessoas da comunidade provavelmente lhe negavam. Seja o que for, mais que ela lhes tenha dado, sempre foi fruto de sua habilidade de costurar que, de forma tangível,
serviu à comunidade. No entanto, tudo o que sabemos vem de especulação, em vez de registros. Sabemos com certeza o que Lucas relata em Atos 9. Por trás disso está o interessante fato ressaltado pelo Richard Bauckham, erudito em Novo Testamento. Ele nos relembra que os 4 evangelhos e o livro de Atos foram todos escritos décadas após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Assim, sempre que nos deparamos com o nome de um homem ou mulher nesses livros, significa que ele ou ela já era bem conhecido aos cristãos gentios espalhado por todo o Império Romano. Sabemos o nome de Dorcas porque, 20 anos depois de ela ter morrido e voltado à vida, seu nome e trabalho foram mantidos vivos como um modelo a ser seguido por novos cristãos nas igrejas fundadas por Paulo, Pedro e outros. Podemos dizer que Dorcas conhecia a vontade de Deus para sua vida pela habilidade de suas mãos. Ela era claramente uma costureira dotada. Contudo, reconhecer as suas habilidades com uma agulha é só uma pontinha do exemplo que ela representa para nós. Dela também aprendemos 2 informações necessárias que nos auxiliam a discernir como o Espírito de Deus nos orienta. Além de sua habilidade, Dorcas se preocupava profundamente com a comunidade. Ela tinha paixão por atender às necessidades deles. As agulhas em suas mãos significavam também um interesse profundo e vigoroso pelas mulheres e crianças que tremiam de frio e sem roupas adequadas. Dorcas também estava num lugar onde as necessidades de sua comunidade eram óbvias. Com tantos homens sendo perdidos no mar a cada ano, as viúvas e órfãos de Jope não podiam ser ignorados. Ela não precisaria passar muito tempo vagando ou discernindo o que Deus poderia querer que ela fizesse. A responsabilidade de fazer algo que aliviasse o sofrimento daqueles que a cercavam era inevitável. Assim sendo, aprendemos com Dorcas que o Espírito de Deus nos orienta não apenas com o que temos em mãos, nossas habilidades, dons e recursos disponíveis, mas também por meio da compaixão em nosso coração pela oportunidades que estão diante de nós. É necessário que esses 3 cooperem entre si para sussurrar em nossa alma o curso de ação que devemos tomar. De volta ao cenáculo, cheio de viúvas aos prantos, não nos surpreende que o Espírito de Deus guiou Pedro enquanto ele chamava Dorcas de volta à vida, para o benefício daqueles de quem ela cuidava. Não foi um milagre apenas para que houvesse um milagre, foi uma ação específica de Deus para que o bem da comunidade a qual Dorcas ministrava altruisticamente. Deus chama cada um de nós para nos preocuparmos com os marginalizados, os pobres, os incapacitados, os idosos, os sem-tetos e as crianças sem família, e a cuidar deles. E quando fazemos dos interesses de Deus os nossos, demonstramos o coração do Pai àqueles que nos cercam. O Espírito de Deus pode orientar Dorcas porque ela tinha uma habilidade, tinha compaixão e oportunidade. Atualmente temos uma gama de oportunidade muito maior do que as mulheres na Palestina do primeiro século, mas as perguntas que devemos nos fazer ainda são as mesmas. O que Deus pôs em minhas mãos? Em seguida, como estou usando isso? 2 pessoas não responderão a essas questões da mesma forma. Uma mulher pode ter um treinamento especializado que a capacita para trabalhar num campo que atenda às necessidades humanas. Outra pode possuir uma tigela, uma frigideira e um bom fogão. O Espírito de Deus orienta para que use sua habilidade culinária com o propósito de alimentar os necessitados. Para outros ainda, pode ser um bom carro e disponibilidade de tempo para levar os fisicamente incapacitados ou seus vizinhos idosos para um mercadinho ou uma consulta médica. Outras podem ter o coração voltado às crianças da vizinhança que precisam de mais amor ou orientação do que recebem em casa. Para outro, pode simplesmente ser um ouvido compassivo e um toque amoroso que assegura aos feridos que alguém se importa com eles. Para Dorcas, era uma agulha. Como seguidora fiel de Jesus, ela usava essa ferramenta para atender à necessidade dos pobres. À medida que você olha ao redor, quais carências enxerga?
O que Deus pôs em suas mãos que poderia ajudá-lo a atender essa necessidade. Quando as suas habilidades, sua paixão e as oportunidades se unem, você pode prosseguir com confiança. O Deus que a criou a capacitou de forma singular para conhecer e cumprir a sua vontade. Você não precisa se preocupar em identificar essa vontade divina. Suas habilidades e suas paixões concedidas por Deus abrirão portas de oportunidade para que você sirva de maneira que honre o Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus colocou em suas mãos?